Bom, então, gente, vamos lá. Ah, conforme na semana passada, né, nós fizemos o teste de inteligência emocional e em aula a gente conversou um pouco sobre a importância de buscar o autoconhecimento, né? O processo de coaching sempre fala, primeiro você precisa se entender, saber, se conhecer muito bem para decidir onde você quer mudar, o que você quer mexer e o que você precisa para chegar até o teu ponto, até onde é o teu alvo, o teu target, né? Onde você deseja alcançar a tua meta. E aí eu comentei também, coloquei que essa semana a gente iria fazer o teste das inteligências múltiplas. O Howard Gardner é um psiquiatra americano. Ele trabalhava basicamente com crianças e pessoas que tinham de alguma forma sofrido alguma perda cerebral, assim, pessoas sequeladas de acidentes, derrames, e por volta do ano de 1970 para 80, ele começou a ficar muito incomodado porque ele só tinha como referencial para as pesquisas, para os trabalhos dele com essas pessoas, o teste de QI. Então, ele foi pesquisar e viu assim, poxa, o teste de QI foi criado para uma determinada população, que é basicamente uma população que tem acesso a uma escola formal, com professores, com pedagogo, bem estruturado. Mas é uma realidade que nem todo mundo tem acesso a essa estrutura toda, ou mesmo hoje em dia muitas pessoas, muitas famílias decidem colocar os filhos para estudar em escolas que são bem alternativas, que não necessariamente seguem as cartilhas da grande maioria das escolas. E que esse parâmetro de QI ficava completamente fora. Então, junto com isso, nesse tempo a gente também teve a revolução que veio com a inteligência emocional, mas ele começou a pontuar que existiam outros tipos de inteligência, que é o que a gente vai ver agora com esse exercício. Ele diz que todos nós temos potencial biopsicológico para processar informações e que pode ser ativado para solucionar problemas ou criar produtos que sejam valorizados numa cultura. Tem duas palavras-chave nessa definição dele, nessa colocação dele, né? Primeiro, é o biopsicológico. Então, assim, esse potencial, uma boa parte dele nasce com a gente já nasce com ferramental, com maquinário pronto, mas o psicológico, ou seja, a vida precisa, de alguma forma, você precisa acender, né? Você pode ter uma caixa de fósforos na tua mesa, mas se você não tiver o ato de pegar a caixa, abrir a caixa, tirar o palito de dentro e riscá-lo, ele não vai cumprir a missão dele, que é produzir calor ou chama para acender uma vela, um fogão, enfim, o que você desejar. Então, o bio, né, o fósforo existe. O psicológico é o que você vai fazer com esse fósforo e a ação. Vimos também bastante nas outras aulas a questão de que tudo tem que ter uma ação. E isso pode ser, então, ativado para solucionar problemas ou criar produtos que sejam valorizados numa cultura. Ou seja, o que é importante numa determinada cultura não é importante para outra, né? Ou é mais importante para uma do que para outra. Então, vamos pensar em grandes diferenças. Em algumas culturas é muito valorizado o respeito pelos mais velhos, em algumas culturas já existe o contrário. Algumas culturas, inclusive bem perto da gente, Manaus, a gente tem uma população nativa de indígenas, e a gente sabe que os indígenas respeitam muito as crianças, né? Então, em outras culturas, não. Eu lembro uma vez que minha mãe hospedou uma francesa na casa dela, uma pessoa que veio da França estudar aqui em Manaus, e nessa ocasião eu fui visitá-la também, meu filho era pequeno, e ela não cansava de dizer quanto ela achava horroroso o nosso hábito de mimar muito as nossas crianças. E olha que eu não fui uma mãe que mimou muito o filho. Então, o que ele fala sobre inteligências múltiplas? Elas podem ou não ser ativadas, dependendo de diversos fatores, como, por exemplo, os valores e as oportunidades da cultura, decisões pessoais ou de suas famílias, professores e outra. Eu costumo dizer que é assim, equivale a você ter uma Ferrari na garagem, mas você decide o que você vai fazer com essa Ferrari. Se você tiver sua carteira de habilitação para dirigir moto, a Ferrari vai ficar lá parada. Se você tiver habilitação para dirigir carro, mas só precisar ir até a esquina comprar pão, você vai estar usando uma Ferrari apenas para ir comprar pão. Depende do que você pretende fazer, né? Para algumas pessoas, uma Ferrari pode ser até um desperdício.
Então, precisa ser ativado, depende basicamente da gente. A família pode estimular? Sim. Né? Os professores podem estimular? Sim. Mas só quem vai poder dar o passo para fazer a coisa acontecer é você mesmo. E um bom exemplo que eu ouvi em relação para a gente entender bem a questão do biopsicológico ser assim acionado, né, dar um start, é a questão que a gente sabe muito bem hoje que, por exemplo, que o alcoólatra, ele nasce com potencial, ele tem genes, né, que levam ele a ter predisposição a se tornar um alcoólatra. Se ele passar a vida inteira dele sem ter contato com bebida, ele vai morrer com esse potencial adormecido. Se durante a vida dele ele tiver contato e for estimulado a consumir bebida, ele vai se tornar um alcoólatra ativo. Da mesma forma, as nossas inteligências. A gente pode nascer com um baita potencial para música, mas se em nenhum momento isso for percebido pela minha família quando eu era pequena, pelos professores durante o meu crescimento, e nem por mim em nenhum outro momento, né? Ou mesmo que perceba também, não leve em consideração, deixa para lá porque isso não é importante, também não vai haver esse estímulo. As inteligências vêm da combinação da herança genética do indivíduo com as condições de vida na cultura e numa era dada. Ok, gente, lacramos aqui, deu para entender que a questão da percepção de inteligências múltiplas? Sim. Vou seguir em frente. Então, o que ele utilizou como base? Pensar em pluralidade, né? A existência do ser humano é muito grande, né? É demais para a gente pensar em um único item, pensar apenas na inteligência, no QI, no quociente intelectual, ou até, né, e não menosprezando a teoria da inteligência emocional, mas existem outras inteligências, nós temos muito mais capacidades que às vezes ficam adormecidas. E, olha só, a inteligência não pode ser medida. A performance, o resultado até pode, né? Então, de repente, tem alguém que tem uma performance, tem uma inteligência que pode ser encaminhada para a prática de esportes, né? E vai depender da questão genética, o corpo todo ajudar, dos estímulos que teve. Quem tem mais dinheiro tem mais condições de treinar, tem acesso a melhores equipamentos, e aí a performance pode ser medida. Mas isso não necessariamente é uma regra, porque a gente tem vários atletas, tem a Billie Jean Lis, é um maratonista, né? Foi dono da rede Pão de Açúcar, milionário, bastante conhecido. Claro que tem dinheiro para investir em médicos, em academias, em equipamentos, ele corre maratonas. Mas aí vem um queniano que corre descalço, porque ele nunca teve um tênis, e ele aprendeu a correr descalço, e ele ganha uma maratona, ele passa na frente de todo mundo, né? Não teve uma super alimentação, mas ele tem a questão genética e alguns estímulos dele. A comprovação da teoria vem através de trabalhos com pessoas portadoras de síndromes e lesões cerebrais, que foi o que no início ele trabalhava, né, como eu coloquei para vocês, com pessoas que tinham sofrido algum tipo de lesão. E aí ele descobriu, né, nesse trabalho inicial dele com pessoas que tinham lesões, que elas podiam despertar ou compensar, né, a lesão, por exemplo, uma lesão desse lado que afetou a questão auditiva, mas aí compensava aprimorando a questão visual, por exemplo, né, olfativa, enfim. Existe sempre houve um dano físico irreparável, mas o cérebro tem condições de ativar e melhorar outras áreas. Aí não vou passar esse filme dele, não. Eu coloco depois à disposição o link, que ele fala exatamente essa história do início dele, da pesquisa, e como ele foi percebendo essa história, a questão da teoria. Então, assim, primeiro eu vou passar a explicar a teoria, falar quais são essas inteligências, aí eu vou abrir a página do questionário, que sempre tem dúvida, né, se fez certo, se fez errado, para depois a gente fazer a leitura de cada um. A gente fala, então, das inteligências que ele lista. A verbal linguística é uma das inteligências que ele lista. Lógico-matemática. Tem pessoas que, né, rapidinho estão fazendo conta de cabeça, mesmo sem terem sido estimuladas para isso. Ou aprendem muito mais rápido uma matemática. Musical,
A história da humanidade é recheada de gênios da música, né, que com um mínimo estímulo, ou pela, assim, algumas histórias até Mozart, né, não tinha estímulo doméstico, mas ele sentou no piano e com, acho que 8 anos de idade, ele já compunha músicas maravilhosas. Sem professor, ele foi autodidata. A inteligência sinestésica, que diz respeito ao nosso corpo, né, a forma como nós lidamos com cada um com o seu corpo. Concordo que não é inteligência que é para todo mundo, né? Opa, Cristina, até agora eu acho que matemática talvez eu tenha, musical bateu comigo, ou não tem nada a ver comigo, sinestésica, então nem pensar, né? Eu não consigo sair do sofá. Mas algumas pessoas têm uma habilidade muito rápida, muito fácil para aprender esportes, movimentos, dança, né? Eu vim para essa vida e vou embora sem aprender a sambar, por exemplo, né? Minha inteligência corporal sinestésica, ela não foi bem estimulada, bem trabalhada. Inteligência espacial. Espacial tem aqui desenho de uma casa porque ela é muito ligada a, por exemplo, a arquitetos, né? Mas é justamente a questão de entender, de ter uma visão interna muito clara, de mesmo entendendo distâncias ou percebendo composições e equilíbrios visuais. Interpessoal. Uau, né? Tem pessoas que parecem que nasceram para viver no centro das atenções ou para estar interagindo com pessoas ou se relacionando. São pessoas que têm, se abre o Insta dela, ela tem 1000 pessoas, mas e ela interage com essas 1000 pessoas. Como é que consegue fazer isso e ainda fazer as outras coisas da vida, né? É a inteligência interpessoal. Intrapessoal. A inteligência para dentro, a inteligência de se conhecer muito bem, se avaliar muito bem, se perceber muito bem e ter muito controle sobre disso. Então, a gente viu até agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A próxima que a gente tem é a naturalista. A relação que a pessoa tem com a natureza é algo bastante instintivo. Eu vou dissecar um pouco mais dela para frente. Toda vez que eu faço esse teste, a naturalista para mim me surpreende, porque ela sempre dá bastante alta, né? E depois eu fui prestar atenção, de fato, isso é uma coisa que eu sempre fiz com muita tranquilidade, é entender de ervas, chás, alimentação, que não substitui de forma alguma médico, ok? Mas eu sei realmente equilibrar. Se eu percebo que eu tenho tido muita dor de cabeça, talvez eu esteja consumindo sódio demais, eu preciso equilibrar com alguns outros alimentos. E eu nunca estudei, é algo que eu vou apenas observando, prestando atenção e absorvo com muita facilidade. E, por fim, a última que a gente tem é existencial. Quem sou eu? Onde está o óleo? O que a gente veio fazer aqui? É uma inteligência bacana, é bonito. A gente vai ver mais de cada uma daqui para frente, tá? Enfim, essa é a roda das inteligências que Gardner lista. E vamos lá. Vamos avaliar as nossas inteligências. E aí fui direto falando do teste, né? Não dei boa noite para vocês. Mas, enfim, confirmando, todo mundo que está na sala conseguiu fazer teve acesso ao questionário, conseguiu responder. Estão me ouvindo? Oi, boa noite. Não, tô chegando agora, tô meio perdida ainda. Mas já baixei no grupo o teste. Já baixou o teste? Já fez? Não fez? Ainda não, acabei de baixar ele. Tá, então a gente vai ver como é que faz, né? Como é que ele deve ser preenchido e a chave de respostas. Professora, o Luan está dizendo que conseguiu fazer aí, que ele entendeu. Tá falando no chat aí. Ah, entendi. Tá, beleza. Deixa eu abrir só aqui. Vocês estão enxergando? Eu consegui colocar o teste aqui para vocês verem? Sim, estamos vendo. Ok. Então, só para reforçar para quem for fazer depois, né? Para cada questão, eu só tenho um espaço a preencher, né? Então, eu penso melhor quando eu faço algum exercício, por exemplo, uma caminhada, sim ou não?
para cada um vai ter a sua resposta. Vou dizer para mim, eu, Cristina, sim. Então, onde eu vou responder isso? Vou responder no único espaço em branco que eu tenho, que é aqui, S ou N. E assim eu vou fazer para todas as outras questões que estão listadas aqui para vocês. Deu até o final, certo? Aí a gente vai ter aqui essa chave. Para cada coluna, eu vou contar quantos sim eu respondi nessa primeira coluna. Vou marcar aqui, respondi 5 sim. Tem um gato empurrando o computador. E quantos não eu respondi para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª coluna. Tranquilo até aqui, só dá um pouquinho de trabalho, tem que conferir bem para ver se não marcou nada errado. Feito isso, eu vou diminuir a quantidade de não para sim. E isso pode ficar negativo. Né? Então, eu tinha 5 sim na primeira coluna e 7 sim e 13 não. Ok, 7 menos 13, eu vou ficar negativa na verbal linguística. Então, não tem problema se ficar negativo em alguma questão. Aí, quando eu for transcrever aqui para esse gráfico, que eu vou colocar minha inteligência verbal, a inteligência verbal linguística. Esqueci qual foi o exemplo que eu dei, mas, por exemplo, eu fiquei 6 em negativo. Eu vou desenhar aqui o gráfico porque eu fiquei em 6 negativo na linguística. Na matemática, eu fiquei 8 positivo, beleza. Na musical, 12 positivo, ok. E na espacial, fiquei 10 negativo. Vai só sinalizando, sem filtro, sem crítica, sem estar certo, sem estar errado, né? E aqui a gente tem listado as inteligências que nós vimos ali em cima na roda das inteligências. Vou andando, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, aí me chama, me avisa que eu volto ou explico melhor. Bom, e aqui, então, na nossa roda, né? Quando eu falo de plotar o resultado, a gente vai chegar a isso, por exemplo. Tá? Foi marcando quanto que dava, positivo, negativo, e aí, ops, eu chego aqui a este gráfico. Que está me sinalizando, então, vamos lá. Como é que eu vou analisar esse gráfico desse nosso exemplo? A inteligência que está mais baixa é existencial, está com menos 10 negativo. E a mais alta? Corporal sinestésica, ok. Em seguida, qual eu tenho? A interpessoal, como a mais alta. Então, mais alto, sinestésica, seguida da interpessoal. E as mais baixas, a existencial, seguida da naturalista. E aí a gente vai entender, avaliar, verificar o que significa cada tipo de inteligência de forma mais profunda, vamos entender que isso não tem problema nenhum. O gráfico, a gente não deve comparar nosso gráfico com o de ninguém, assim como não devemos nos comparar com outras pessoas, porque cada um de nós é um ser único, tem o seu único universo, tem as suas experiências, e combinadas foram únicas, a gente pode ter tido até a mesma vivência, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que cresceu comigo, a gente teve muita vivência parecida, só que ela nasceu numa outra família, recebeu outros estímulos, teve outras experiências além daquelas que nós tivemos juntas. Então, eu não posso me comparar com outro ser humano. Né? A gente já falou disso em sala de aula, a gente fala disso sobre a importância disso quando a gente fala da área de pessoas. Uma das regras, por exemplo, quando a gente fala de liderança, é respeitar essa individualidade. É algo muito feio, muito errado, muito ruim em organização, a gente comparar um profissional com outro. Quem já passou por isso sabe, né? Olha, fulano de tal fazia um serviço, tinha o teu cargo e fazia um serviço bem diferente, era tão legal. Isso é um erro muito feio de se cometer com as pessoas. E, enfim, né, até para a gente entender por que se fala disso dentro da área de pessoas, porque é a busca do autoconhecimento. Deixa eu tirar o gato que está empurrando esse computador. Bonita. Pronto. E vamos lá. Opa. Aqui do exercício, vamos voltar para cá. Professora? Oi?
Só um momento, peraí. Pode falar. Eu vou estar dando interferência. É, Oi. tá dando um eco. É porque eu tô no celular e tô aqui também. Porque quando falha em um, eu escuto do outro, tá? Assim. Mas, enfim, esse exercício que a senhora está passando, a gente responde nesses quadrados brancos. E quando for Isso. fazer a contagem, a gente vai fazer por cada coluna de quadros brancos, é isso? Porque, Isso. assim, porque tem umas perguntas que é cinza, 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 e lá no finalzinho tem um quadrado branco. Então, ele é da última coluna. Essa contagem vai entrar na última coluna. Ah, entendi. Ah, tudo bem, então. Era isso que eu queria saber. Então, assim, mas tem gente que me fala assim, Cristina, eu fiz 3, 4 vezes, eu já sei até qual inteligência que eu estou lidando. Aí, se você fizer desse caminho, do contrário, você vai acabar manipulando a informação, porque eu acho simpático que dê alta em algum e baixo em outro, né? Não coloque esse filtro, gente. Realmente, assim, vai de cima para baixo, vai respondendo sim ou não, que é para chegar ao teu resultado. E aí sim a gente vai depois conversar o que eu faço com esse resultado. Então, vamos falar agora da primeira inteligência, que é a verbal, na sequência que eu fiz, tá? Não tem ranking de inteligências, não. A inteligência verbal linguística é a habilidade do uso da linguagem para convencer, agradar, estimular ou transmitir ideias, além de lidar na forma escrita ou falada com a linguagem. O gato voltou aqui para trás, de uma forma mais criativa e integrada. A gente vai ver aqui um exemplo de quem tem essa linguagem verbal linguística. Quem é esse homem, gente? Esse escritor. Ops. Luiz Fernando Veríssimo, né? É escritor hábil bastante, ele consegue equilibrar muito bom humor, ele tem uma habilidade com as palavras que ele consegue chegar a tons exatos entre o bom humor e a inteligência. Nem todo mundo tem essa habilidade. Às vezes a gente consegue falar, sabe explicar verbalmente, utilizando inclusive o não verbal, mas nem todo mundo consegue escrever também. Ou às vezes a gente não consegue se expressar verbalmente, né? Então, isso tudo faz parte da inteligência verbal linguística. Inteligência musical, a habilidade para apreciar, compor ou reproduzir uma peça musical. A aptidão musical está intimamente ligada à habilidade de reconhecer as diferenças sutis entre uma nota e outra, entre um timbre e outro. Então, tem pessoas que conseguem perceber barulhos, ruídos, sons, quando eles estão harmônicos ou não. Quem tem inteligência musical costuma muito ter no seu discurso algumas falas tipo... isso não me soa muito bem, né? Soar, a gente usa para ter referência a sons. Então, essa pessoa, ela presta muita atenção em sons. Sons que são desrítmicos ou dissonantes, que não estejam combinando, costumam provocar um desagrado muito forte nessas pessoas. E elas realmente têm muita habilidade em construir frases sonoras, musicais, de uma forma muito natural e muito bonita. Quem tem essa habilidade muito forte é a Marisa Monte. As músicas dela são poesias cantadas em versos maravilhosos e ela consegue, enfim, hoje ela atua mais nos bastidores musicais e como produtora. Mas, assim como outros músicos, a gente só trouxe alguns para ilustrar, né? Tem muito músico importante que caberia bem aqui. Moraes Moreira, que faleceu ontem, né? Também tinha uma inteligência musical fantástica. De qualquer conversa de calçada, né? Que a gente tem, ele transformar numa música que rapidamente virava um sucesso de carnaval. A inteligência corporal sinestésica permite aos indivíduos usarem seu corpo total ou parcialmente de formas altamente especializadas. Refere-se à habilidade para resolver problemas ou criar produtos através do uso de parte ou de todo o corpo. Então, não necessariamente atletas, eu falei anteriormente do exemplo de atletas, porque eles sabem explorar o limite do corpo humano. Mas
é só corpo que é utilizado por um bom atleta? Não, a gente sabe que o cérebro também. Mas não adianta ter um cérebro muito bom e não ter a mecânica corporal para atingir uma performance suficiente para bater alguns limites, alguns recordes. Mas também pessoas, deixa eu ver outro exemplo que a gente tem. Qual que é o exemplo que eu trouxe aqui de sinestésico corporal? Sim, atores. Né? A Fernanda Montenegro. Os atores, eles têm um domínio do corpo também muito forte, e não como atletas, né? Fernanda Montenegro, acho que quando ela estava com mais de 80 anos, eu cruzei com ela no aeroporto do Rio de Janeiro e, assim, ela andava como uma jovem de, sei lá, como uma pessoa de 40, 50 anos. Ela não tinha aqueles trejeitos corporais que nós estamos acostumados a ver com pessoas de mais idade, que começam a cansar, os músculos começam a perder força. Então, isso realmente confirma que ela tem um corpo muito bem treinado para poder transmitir as emoções, que é o que o bom ator faz, para convencer o teu público. A inteligência lógico-matemática é o gosto por padrões, cálculo, ordem e sistematização. Facilidade de resolver problemas através do pensar lógico, lidar com números de forma criativa. Então, é lógico, é racional e é concreto. A inteligência lógico-matemática, ela fica do outro lado da inteligência que é abstrata. A inteligência matemática, ela precisa ter ordem, sistematização e seguir uma lógica. Normalmente, as pessoas que têm inteligência lógico-matemática alta têm muita facilidade para lidar com números de forma criativa, para criar enneagramas, para criar gráficos, enfim, soluções matemáticas mesmo. Quem a gente tem aqui? Né? O pai da lógica. Ok, gente, até aqui? Estão se identificando para quem estava até agora alto nessas inteligências, está batendo para vocês? Temos algum Einstein aqui no grupo? Aqui, inteligência espacial. Capacidade para perceber o mundo visual e espacial de forma precisa. Possibilita as pessoas criar com o espaço, perceber as transformações que o espaço sofre. Quem sabe quem é esse? Né? Deixou enfim, um legado muito forte no Brasil, né? Desenhou Brasília, enfim, muitos prédios, tem ali a marca registrada dele, Oscar Niemeyer. Conseguia com uma facilidade imensa, quem já viu algumas reportagens, matérias dele, pegar uma folha de papel e um lápis, enfim, conseguir visualizar, captar o que o cliente está pedindo ou o que aquele espaço necessita e rapidamente criar os croquis que depois se transformariam nas obras de arte através dos prédios que são os que ele desenhou e acompanhou a construção. A inteligência interpessoal, a habilidade de interagir com as outras pessoas, entendê-las e interpretar o seu comportamento, resolver problemas e solucionar conflitos. Qual será a pessoa que a gente traz aqui? Zilda Arns. Então, a questão não é, até para ilustrar que assim, não é ligada à religião, mas ela foi trabalhadora da pastoral, morreu, aliás, né, quando teve terremoto, ela morreu, prestando serviços à comunidade, mas uma pessoa que vivia cercada de pessoas, em prol das pessoas, né, abdicando muitas vezes de si mesma para buscar o conforto, soluções nas necessidades dos seus próximos. Intrapessoal, para dentro, compreender a nós mesmos e trabalhar conosco. Autoconhecimento e autoestima para orientar o próprio comportamento. Também é a capacidade de superar os impulsos instintivos, ou seja, autocontrole. E a gente trouxe aqui, eu não trouxe ninguém, gente, ó.
Eu tinha, mas eu acho que eu estava pesquisando alguém e acabei não colocando nenhum dos dois. Mas vamos pensar em profissões que exigem muito autocontrole, que exigem, acho que começando com pais e mães deveriam ter, né? Nem todos têm. A gente, infelizmente, vocês devem ter visto na internet o episódio infeliz de uma mãe espancando uma criança. Faltou inteligência intrapessoal, se conhecer melhor, porque, sem dúvida alguma, aquela mãe perdeu o controle de si, né? A culpa não era da criança, faltou autocontrole. E tem pessoas que têm um nível de autocontrole, às vezes, assustador, espantador demais. Né? Por exemplo, médicos precisam ter uma inteligência intrapessoal muito forte, principalmente no momento que a gente vive, que, enfim, nós imaginamos, eu nunca entrei no hospital dentro dessa situação que a gente vive hoje, mas acredito que todo profissional que está lidando com isso tem que ter muito autocontrole para não virar no cabeção. A inteligência naturalista é a habilidade de identificar e classificar padrões da natureza. É a inteligência dos envolvidos em causas ecológicas, como os ambientalistas, espiritualistas e artistas. E quem veio aqui foi Chico Mendes, né? Nosso ícone naturalista, morreu defendendo a causa dos seringueiros, que é uma causa ecológica, ambientalista, preocupação com a natureza, preocupação com a harmonia do planeta, enfim, né? Pensando muito na questão ecológica. Mas, como eu coloquei também para vocês, envolve muito a questão de entender o que dá certo, o que dá errado, como é que a gente pode utilizar toda essa questão ecológica e da natureza também para nos ajudar, para nos melhorarmos. E, por fim, Dalai Lama para falar da inteligência existencial, capacidade de refletir e ponderar sobre as grandes questões fundamentais da existência e elaborar de forma abstrata e genérica sobre elas. Vocês já tinham pensado nessas inteligências, nesses conceitos, nesses nove desenhos de inteligência? Em algum momento, assim, acredito que em algum momento é mais fácil a gente pensar na musical, né? De repente, poxa, até que tem um jeito para música, quem sabe se eu investir nisso, né? Se eu não der certo aqui, quem sabe eu posso tentar ali. Hoje, fim de semana, eu costumo batucar nas festinhas da família. E se você identifica uma inteligência, é importante que não percebe hoje atuando como frente da tua vida, é algo que vale a pena prestar atenção e pensar se vale a pena investir, né? Tentar investir um pouquinho. Assim, eu já tive uma certa proximidade referente a tipos diferentes de inteligência. Para quem não sabe, eu já fiz 3 períodos de engenharia da computação na Uninorte. Eu tranquei por forças maiores, mas é algo assim que eu gosto muito, que é a área de exatas. Porém, recentemente, a gente teve uma matéria, era Introdução à Argumentação, onde a gente teve uma aula sobre tipos de inteligência, aí entrou inteligência musical, que é a lógica, né, a linguística, uma boa parte dessas inteligências tinham, se não me engano tinham 7. E eu tive a oportunidade de pesquisar um pouco e me conhecer a respeito disso. Só que o professor, o que foi que ele pediu como trabalho? Ele pediu para que a gente mostrasse para os outros alunos o que a gente sabia fazer, sem que você achava que você era inteligente naquela área, musical, interpessoal, apresentação, performance, enfim. Legal. E através disso eu tenho percebido que eu tenho uma facilidade de criar momentos na minha cabeça antes que elas aconteçam. Então, como eu vivi sempre na música, minha família é muito musical, a gente gosta muito de cantar, de tocar violão, então isso me ajudou a imaginar coisas, a imaginar cenários, a imaginar pessoas. Então, isso faz com que eu aprenda mais rápido. Estava lendo uma das perguntas aqui e estava dizendo assim, como é, meu Deus? Deixa eu só verificar aqui rapidinho. Ai, meu pai tá aqui, deixa eu ver. Tem uma das perguntas que eu achei interessante. Cadê? Gente, é muita pergunta.
Aqui, aprender coisas novas é mais fácil quando eu entendo o seu valor? Sim, tipo, eu acredito que sim, que é quando você abre a sua mente para você entender, compreender certos assuntos, certas situações, até mesmo na hora da matemática ali, dos cálculos diferencial integral, eu tinha que abrir minha mente ali para poder entender o que era um logaritmo, o que era um ângulo, seno, cosseno, tangente, então eram coisas distintas, mas que eu usava isso ao meu favor para que eu pudesse aprender outro tipo de inteligência que era a matemática. Então, isso foi me ajudando a crescer dentro da disciplina, do curso em si, e também a conhecer a mim mesma, de saber que a música, desde quando eu nasci, me ajudou a formar a minha forma de pensar, como aprender coisas novas e entender o sentido de tudo. Então, acho isso super interessante, referente à inteligência emocional. A gente consegue quebrar, fazer uma quebra de nós mesmos para coisas novas, fases da nossa vida, enfim. Foi isso que eu queria comentar. E isso que a Zilene colocou é bem interessante também para a gente pensar o seguinte, né? Não só você identifica e fala assim, poxa, que legal, eu tenho isso, é o que eu posso adaptar, usar, melhorar, enfim, né? Me ajuda na minha profissão. Na minha profissão não interfere tanto, mas de repente para coisas que eu gosto de fazer quando eu não estou trabalhando também é legal, né? Isso pode ser teu plano B de trabalho, ou pode ser teu plano para quando você não estiver mais trabalhando, né? Mas que também, se a gente avaliar, vocês lembram que existe a questão do potencial biogenético, né? Eu posso ter nascido com isso, mas eu posso também desenvolver. Então, basicamente, todos os autores concordam, Gardner também, que todos nós temos essas 7 chaves. Algumas geneticamente com mais potencial para desenvolvimento do que outras, mas que elas existem, isso é fato, todos os autores concordam. Ou seja, se eu quiser, de repente aqui, a pessoa que fez esse teste, que deu lógico matemático bem baixinho, né? Mas eu quero desenvolver, gente. No meu trabalho, eu acredito que isso vai me ajudar bastante. Ok, mete a cara, vai para cima, né? Vai para um Kumon, investe, lê, treina, dedica algum tempo do teu dia para fazer alguns exercícios, para entender. Até porque, assim, normalmente, aquilo que a gente não gosta é aquilo que a gente tem dificuldade. E a gente tem dificuldade porque não gosta e porque não tentou. Né? Então, eu não gostei, tive uma experiência ruim, então eu resolvi não fazer mais, né? Tem gente que me fala, Cristina, na época da escolinha, né? No kindergarten, no jardim de infância, e tem aquelas festinhas, aí eu tive que ir lá tocar um instrumento, mas assim, nossa, eu toquei muito mal, a professora falou que eu tocava muito mal, aí eu nunca mais quis mexer no instrumento musical. Mas está lá, aquilo ali está latente para você desenvolver em algum momento. Você só precisa aprender a lidar com aquilo. A culpa é da professora, ok, né? Na primeira infância, isso acontecer pode ser realmente um desastre. Mas se hoje você já tem mais de 18 anos, você é responsável por todas as suas decisões. Então, enxergar isso e decidir que, pô, eu vou encarar essa coisa da música para não ser um trauma na minha vida, de repente você vai descobrir que você é um Mozart adormecido, que precisava ter investido nisso. E a história da humanidade é cheia de casos de pessoas que realmente foram se encontrar pelos 30, 40, 50 ou até 60 anos. Uma vez num grupo a gente fez uma análise bem rápida sobre eu não me lembro agora o nome, que é o criador da KFC, Kentucky Friday, né? Chicken, que é aquela rede americana KFC do frango frito, que ele foi um fracassado a vida inteira, e quando ele tinha mais de 50 anos, ele não sabia mais o que ia fazer, ele conseguiu levantar dinheiro para comprar um frango, fritou e foi vender, e tá aí, pá, né, surgiu a receita que fez ele milionário depois dos 50 anos, então depois dos 50 anos, ele descobriu uma potencialidade, o que ele poderia fazer, que ele gostava, que dava certo, e que fez ele dar a virada de vida dele. Quanto mais cedo eu puder conhecer as ferramentas de autoconhecimento e tomar as decisões, porque, como eu falei, depois dos 18 anos, depois da adolescência, gente, é tudo responsabilidade nossa. Não rola mais aquela história assim, puxa, mas meus pais nunca me colocaram para estudar um instrumento musical. Paciência. Né? Ou para eles isso não era importante, ou eles talvez não tivessem condições, enfim, existem muitas coisas. O fato é, hoje, se você tomar a decisão que, poxa, mas eu queria melhorar minha inteligência musical, então depende só de você investir nisso. Mas eu não tenho dinheiro, não custa nada você dar uma pesquisada na internet, você começar batucando umas panelas, enfim.
né? Só não dá para a gente continuar delegando, eu chamo isso, aliás, de terceirizar a culpa, terceirizar a responsabilidade pelo que você é e pelo que você não é. E esses testes de autoconhecimento que eu gosto de trazer são justamente para você ter esse olhar, se entender melhor, enxergar num mapinha como a gente tem aqui, né? Opa, esse é o meu diagrama, beleza, eu tô feliz com isso, então ok, segue a tua vida desse jeito que você vem levando, que é esse que você tem. Mas eu não estou feliz com isso, poxa, eu trabalho com gestão de pessoas e a minha intrapessoal deu muito baixa, eu vou ter problema na minha carreira. Ok, então, ou você... A decisão é tua, vou mudar de carreira porque minha intrapessoal é muito baixa e não estou afim de trabalhar ela, ou poxa, eu gosto de trabalhar com gestão de pessoas e para isso eu preciso melhorar minha intrapessoal. Eu tenho certeza que minha carreira vai dar uma deslanchada se eu investir, né, nessa inteligência. É uma decisão que cabe a cada um de nós, não importa a tua idade, né? Desde que todos nós já começamos a nos manter, a gente toma essa decisão. Ok, gente, é isso que esse teste traz para a gente, entender quais são as nossas inteligências, entender quem somos nós um pouco mais. Eu queria saber só se alguém comenta, de repente, se não quero ver teste, é de cada um, é muito pessoal, mas se alguém tem algum comentário do tipo assim, Cristina, por exemplo, a minha corporal sinestésica deu muito alta e caramba, eu acho que não tem nada a ver comigo. Tem algum caso aqui? O Luan, ele tá no chat. Cadê o Luan? Eu não consigo ver o chat aqui. Peraí, vamos lá. Porque para eu entrar no chat, eu tenho que sair da tela grande, da tela cheia. O Luan não consegue falar? Não, professora, ele não tem microfone no computador. Tá. Não sai da tela não, professora. Eu consegui abrir aqui. A lógica, matemática deu alta e eu sou péssima. É isso, Luan? Tá, então vamos lá. O que pode ser? Primeiro, pode ser, em princípio, né, uma potencialidade a ser desenvolvida. Vamos lembrar que a lógico-matemática, vou voltar aqui para o Einstein. A inteligência lógico-matemática não necessariamente é ser bom de números, ser bom de cálculos. Ela fala também da facilidade de resolver problemas de forma lógica. Sabe aquele camarada que você está numa reunião e está todo mundo batendo a cabeça, pensando como é que a gente faz, como é que a gente sai disso, aí chega alguém e olha e fala assim, mas peraí, ó, tá aqui a resposta. É simples, é só fazer isso e isso. Normalmente, quem tem inteligência lógico-matemática usa muito essa frase assim, pô, gente, mas é simples. Né? E de repente todo mundo fala assim, como é que a gente não enxergou? Então isso é muito ligado a quem tem inteligência lógica, matemática muito alta, não necessariamente a questão de lidar com números e cálculos, né? Saber fazer conta de cabeça, ser bom de matemática, entender de forma racional, por padrões, por cálculos, pela lógica mesmo, né? Os matemáticos dizem que tudo tem um padrão lógico, tudo tem... qual que é aquele filme do Contador? Não sei se vocês assistiram o filme Contador, não consigo lembrar o nome do ator, mas é um cara que tem síndrome de Down, um pouco leve, mas ele tem uma facilidade estupenda de lidar com números e com padrões, e ele vai escrevendo seguindo um padrão lógico, né? Então, assim, é coincidência ele ser um contador, né? Mas alguns músicos eles seguem. A música, aliás, ela segue uma base matemática. Ela tem lá o ritmo dela é matemático, é cadenciado. Alguém me falou, enfim, uma boleira que eu conheço que largou matemática, né? Ela se formou em matemática, tentou e não deu certo, tentou ser professora de matemática, falou, Cristina, não deu certo com o aluno, não tenho paciência, se tornou boleira, e ela diz assim, tudo tem a ver com matemática, e tudo ela fala de cálculos. Aliás, lembrei também, sim, tem uma analista de RH na minha equipe, que ela fazia biologia,
e largou a biologia para fazer ADM agora, porque ela foi transferida, ela era da linha de frente, começou a trabalhar com vendas, foi parar em vendas porque precisava e se esforçou muito em desenvolver a inteligência de relacionamento, mas ela sempre diz que ela prefere trabalhar sozinha e aplicando o teste nela, a lógica matemática deu muito alta. E aí ela explicou, poxa, eu fui trabalhar com biologia justamente porque a gente mexe, é tudo padrão, é tudo fórmula, é tudo contagem, faz 10 testes, 70% deu isso, 80% deu aquilo, segue uma cadência lógica. E ela está dando muito certo lá na RH, porque a área que ela está trabalhando, que é treinamento, ela desenvolveu relacionamento, atendendo clientes, ela desenvolveu a interpessoal, mas né, o sucesso dela dentro da equipe é porque ela é a pessoa que consegue elaborar relatórios muito conscientes. A gente está batendo cabeça em reunião, realmente ela chega, ela fica quieta, prestando atenção, e ela levanta o papel para aqui, olha, o que a gente precisa fazer, tudo cadenciado. Então, a inteligência lógico-matemática que ela não concordava, deu alta no teste, ela falou, não, isso está errado, a gente consegue enxergar isso na forma como ela se comporta. Então, dá uma observada nisso, Luan. Às vezes, uma pessoa muito metódica também é ligada à questão da lógica, do lógico-matemático, uma pessoa que tenha todo um processo para fazer várias coisas, né? Acorda, escova os dentes, passa o desodorante, pega a mala. Ok? Você pôs okzinho porque bateu, Luan. Eu só vi o Luan fazer o ok dele, então eu talvez... entendeu, beleza. Assim, eu não estendi muito o assunto, tem muito material, é muito material mesmo. Se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, pesquisa um site sério, né? Vocês vão achar, se jogar no Google, vai achar muito material, mas muito trash, muita coisa, muita gente curiosa, metida. Sempre que quiserem saber de comportamento humano, programação neurolinguística, inteligências, tem um site que chama Golfinho, www.golfinho.com.br, são só bem selecionado o público de pessoas que são autorizadas a publicar, são textos fantásticos, e aí lá você pode jogar as inteligências, que vai ter mais material para quem se interessou e quiser conhecer um pouquinho mais. Ok, gente? Então, autoconhecimento é a chave para a gente delegar, para a gente não terceirizar a responsabilidade do que acontece com a gente, né? Pode ser que até agora, até hoje, vivi 52 anos da minha vida acreditando que todo mundo é responsável por quem eu sou hoje, né? Meu chefe é responsável pelos meus sucessos ou insucessos, meu marido, meu filho, meus pais, porque isso, e a política, agora é o Covid. Ok, o que a gente diz né, a única pessoa que pode provocar essa mudança de status de forma efetiva é você mesmo. Nada na tua vida acontece que você não tenha autorizado. Tirando situações, tem um gato cismado de ficar aqui atrás, gente. Tirando situações em que, claro, existe abuso de violência e você não tem o que fazer, você se torna efetivamente uma vítima, né? Mas existe um evento de violência que te coloca como vítima. Dali para frente, é a tua decisão carregar este papel de vítima até o resto dos seus dias ou levantar, bater a poeira e dar a volta por cima. Então, o autoconhecimento vai te levar a ter essa mudança mais rápido que possível, com maior rapidez. E a gente sabe que quem sai na frente, chega na frente. Fechou, gente? Esse era o objetivo, então, de trazer esse teste das inteligências para vocês. Principalmente na fase que a gente está buscando graduação, todos vocês falaram em aula, né? Eu busco enfim, ter novas experiências, novos objetivos na vida, melhorar a minha vida, melhorar meu trabalho, melhorar minha situação de trabalho. O único caminho realmente é esse. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se conhece e usar algumas ferramentas que te ajudam a se conhecer um pouquinho mais. Por que eu reajo assim? Por que eu faço isso? Por que eu não gosto daquilo? E fazer essa avaliação, né? É porque eu não invisto, é porque eu tenho alguma sequela lá atrás, e sequela, gente, eu sempre volto a repetir, né? É a pedra, a gente tropeça e cai, né? Você pode decidir botar a pedra no bolso e seguir pesado o resto da vida, ou você pode jogar lá fora, continuar seguindo a vida, ou não conseguir desapegar da pedra, gente, procura, tem hoje em dia o que mais tem é suporte psicológico, psiquiátrico, tem processos de coaching que te ajudam a fazer essa virada. O que não pode é ficar sentado em cima da pedra, né? Porque a vida segue e segue muito rápido.
E principalmente, né, o que se fala muito hoje em dia tá tudo parado, tá tudo meio que suspenso, né, mas a gente já começa a caminhar para a nova realidade que está chegando aí. As empresas já estão se preparando para um retorno, não sabemos quando vamos voltar ao novo normal, não será o normal de antes, e a gente precisa estar bem para essa retomada. A gente precisa estar bem é uma chance nova de recomeçar as coisas, dessa vez com o pé direito, mais conscientes. Então, era esse o teste, gente. Espero ter ajudado, ter dado material, ferramentas para vocês em busca desse autoconhecimento, para vocês darem uma alavancada. Esse material, só para lembrar, não é um teste que a gente deve fazer toda hora, tá? Porque a gente pode até mudar comportamentos. Então, assim, eu fiz o teste, decidi, poxa, inteligência matemática, o Luan, né, descobriu que, pô, eu até sigo esses padrões. Então, você tem isso alto, legal. Acho que vale a pena você avaliar também, investir mais na questão de realmente matemática e ciências, e um pouco para esse lado, talvez te ajude a entender melhor e ter uma performance melhor em outras áreas, inclusive profissional. E, enfim, isso pode te ajudar nesse recomeço, tá? Mas aí daqui a 2 meses, 3 meses, sei lá, né? Tivemos a retomada, aí o Luan até mudou de área, conseguiu emprego, foi promovido, está lidando muito com esse tipo de informação. A inteligência lógica, matemática está sendo melhor aproveitado, o que é altamente realizador, quando a gente coloca em prática algo que a gente sabe que consegue fazer. Se ele fizer o teste, vai dar, pode ser que continue alto e tenha diminuído outras, pode ser que outras que estavam baixas aumentem, mas não é legal ficar fazendo toda semana. Me inscrevi num curso de matemática, agora vamos ver se mudou. Não é rápido desse jeito, tá? Então, podemos seguir, gente? Vamos lá? Aí eu fecho este, vou entrar com... E, professor, eu acho que eu não abri a avaliação. Deixa eu só abrir aqui. Aqui ainda estamos vendo o teste. Pode parar a apresentação e aí abrir uma nova com a apresentação. Uma parte já entrou? Abriu aqui? Aqui ainda não, aqui ainda estou vendo os tipos de inteligência. Então, eu não sei o que eu fiz. Tem alguma parte de stop aí, professor? Uma parte vermelha, verde? Stop share. Isso, pronto. Aí agora você consegue compartilhar de novo. Dá de novo o share screen e aí compartilhar a apresentação, o que você quiser, a apresentação. Gente, quando eu tiver fera nesse negócio, aí vai acabar essa festa. Aqui. Gente, aí, vamos lá. A nossa avaliação. Tá? A gente tinha marcado para hoje, né, no nosso cronograma, no nosso planejamento de aulas, uma avaliação para vocês entregarem. E aí eu pensei em cima de tudo que a gente conversou. Acho que eu até conversei com vocês em sala isso ainda. Falei, gente, não se preocupem em ficar decorando nomes, decorando as 9 inteligências, né? Como é que se escreve o Howard Gardner? Não é isso, isso não é o mais importante. O mais importante é o que a gente absorve. E aí eu coloquei na avaliação realmente algo que fala muito mais de prática. Considerando o papel importante de liderança, de gestão de pessoas dentro da organização, que é tudo que a gente conversou em aula, né? O gestor de pessoas é um líder, mas Cristina, sou só um analista, também está em liderança, porque lidera pessoas dentro de uma organização. Você vai pesquisar na web alguma empresa cujo RH, e aí vocês vão citar o subsistema específico que entrou em destaque, teve atuação expressiva para as ações demandadas na crise do novo coronavírus. É importante que cite a empresa, qual o subsistema que entrou em destaque, né, que teve atuação importante, e o fato, o que foi que aconteceu nessa empresa, o que essa empresa fez. Eu vou dar um exemplo.
tá? Eu vou dar assim bem próximo, dentro que a gente já conversa, vocês me perguntam às vezes em sala de aula, mas tem uma das empresas que são administradas pelo grupo onde eu trabalho, é a empresa Boticário, e aí a equipe de RH do Boticário, especialmente a equipe de treinamento, foi a campo, não só, né, mobilizou, junto com as reuniões da diretoria, todo um time que acabou movimentando, inclusive, a produção da fábrica, que foi toda desviada, praticamente 80% da planta foi desviado para produzir álcool gel e sabonete, que são produtos importantíssimos nessa situação que a gente vive. E o time de treinamento do RH, né, foi a campo realmente para orientar a população no entorno da indústria, que é numa cidade de São José dos Pinhais, no interior de Curitiba, para orientar as pessoas sobre os cuidados para evitar o Covid, né, o uso das máscaras, de higiene, foram de casa em casa, entregando kits de produtos e orientando o bom uso para evitar que as pessoas adoeçam. Até onde eles podiam alcançar na comunidade foi feito esse trabalho. Então, é algo assim que eu peço que vocês pesquisem, tem muito material, muita coisa legal, não migrem só para esse tipo de exemplo que eu estou dando, mas assim, porque tem empresas que estão se destacando porque estão produzindo máscaras, e aí já é um outro time que entrou, mas RH vai estar sempre envolto. Nesse caso, qual área do RH entrou em atuação, entrou em destaque, né? Ou então, olha, Cristina, na minha empresa, somos 2.000 colaboradores, e o RH teve um papel fundamental no sentido de trabalhar para manter as pessoas, negociação entre sindicato e pessoas para manter os empregos. Ou então, eu pesquisei uma empresa que foi zero, foi péssimo, o RH se omitiu em todos os processos, mandou muita gente embora. Ok, gente, é fazer uma pesquisa de identificação nesse sentido. É complexo, mas é prático. Professora, é especificamente uma empresa ou pode ser, no caso, tem a UEA também, no caso de universidades? É uma empresa também, a UEA é uma empresa, tem gestão, tem RH, tem financeiro, tem todas as áreas. Então, dentro do RH, o que a UEA vem fazendo, né? Ou a comunidade, ou para o público interno ou público externo, a sociedade como um todo, enfim, citar alguma situação. Não esqueçam, tá? Porque se alguns trabalhos em geral, até alguns eu cheguei a pontuar, dar uma digitada, porque vieram respostas boas, mas é importante que cite qual que é a empresa, para eu ter uma referência, né? Qual a área que atuou nessa empresa aqui, foi recrutamento e seleção, foi treinamento e desenvolvimento, foi a equipe o time do segurança no trabalho, por exemplo, entre todos os subsistemas que a gente viu na última aula, e o que foi que efetivamente eles fizeram. Para vocês discorrerem, né? Não tem mínimo de linhas, mas vamos lembrar que no trabalho de graduação eu preciso ler o texto e entender que a mensagem, que o objetivo foi cumprido.